Hoje a gente fala sobre a importância da criança aprender a compartilhar as coisas. Brinquedo, material escolar e até comida. É a socialização da criançada. E a gente conversa então com o educador e psicólogo Marcos Meyer. Bom dia, Marcos. Bom dia, Karine. Bom dia. Qual que é o momento ideal para ensinar a criança a compartilhar? Ou seja, o momento ali, a idade que ela realmente absorve esse tipo de ensinamento? Veja, os pais precisam fazer isso desde o começo. Só que existe uma fase, até uns 3 anos de idade mais ou menos, que não tem como. A criança ela é muito egocêntrica, ela quer tudo para ela quer ser o centro do mundo e o egoísmo é muito forte. Então, para repartir, ela demora, ela resiste, ela não quer, faz birra, show, e a gente diz, empresta para o teu amiguinho, não quer, simplesmente não quer. Então o que a gente tem que fazer? Tem que começar a ensinar para a criança que, olha, ele também emprestou para você, agora você empresta para ele. É um ensino diário, constante, para que tire essa criança desse egoísmo, desse egocentrismo e permita que essa criança, então, amadureça, desenvolva. Porque criança que fica nessa posição egocêntrica é uma pessoa que mais tarde tem dificuldades de crescer como pessoa, de evoluir também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa criançada. Então, ali, em torno dos 3 é o período, assim, mais difícil, é o do maior show. E aí, lá pelos 6 anos de idade, isso tem que acabar. A criança tem que aprender a respeitar o outro, considerar os valores do outro, e aí ela, depois dos 6 anos, então passa a ser muito mais solidária. Esse é o caminho. A criança muitas vezes, ou na maioria das vezes, aprende por imitação, né? Os pais são modelos. Ter essa Sim. relação em casa, pai e mãe, de troca, de compartilhamento mesmo, né? O termo que a gente está usando. Isso é importante também para a criança? É importantíssimo, o exemplo é muito forte, né? Mas é mais legal ainda você fazer com que o exemplo seja verbalizado. Então, por exemplo, se você pega um copo de suco e o marido entrega para a esposa, né? Toma um golinho, experimente e tal, faz qualquer coisa assim. Tem que sinalizar para a criança entender. Se você simplesmente faz e não fala nada para a criança nem percebe que aquilo é uma coisa legal. Então você oferece para o outro e diz, viu, filho, como é que a gente faz? A gente tem que oferecer para o outro, a gente tem que dar um pedaço, pega um chocolate e dá um pedaço para o outro, viu? A gente tem que repartir. Então, o bom exemplo precisa ser explicado, porque quando não é explicado, a criança só observa isso e diz assim, nossa, o pai é bobo, ele fica dando as coisas dele para os outros. Não entende. Não entende. Quando a gente explica que isso faz parte de ser pessoas boas, ser pessoas mais humanas, mais solidárias, a gente tem que dar um valor a isso. E aí essa explicação, então, faz com que a criança perceba que isso é bom e aí ela também vai repetir esse comportamento. Estar em contato com outras crianças, na escola, por exemplo, isso ajuda nesse processo? Ajuda bastante, principalmente para famílias que têm filho único. É muito difícil da criança aprender a ser solidária, porque ela ali é o centro daquela casa, todo mundo gira em torno dela, né? Os seus desejos são imediatamente atendidos. Isso é muito difícil, muito complicado e essa criança pode tender a demorar para amadurecer. Então, o que a pré-escola, a escolinha faz? A convivência com as outras crianças é quase obrigatória, tem que aprender a conviver. E aí a escolinha pode fazer uma coisa muito legal, ensinar o que é próprio de cada criança e o que é do coletivo e que todos precisam repartir. Então, por exemplo, tem um ursinho lá que é fantástico, é cheiroso, é mais bonito, é maior e tal. Esse ursinho pode ser o objeto de todos. Então, cada semana uma criança leva para casa. E aí, na outra semana ela tem que devolver, ou 2 dias, 3 dias, alguma coisa assim. Tem que ter uma regra para isso. Aí a criança percebe que tem objetos que são de todos e passa a ser seu só durante um pequeno período. Então a criança aprende a emprestar, a repartir, a devolver, principalmente a devolver. Porque tem criança que pega objeto da escola, leva para casa e diz, eu ganhei. E não quer devolver. Eu ganhei, não quer devolver, é dela. Não, a gente tem que explicar, vai ter que devolver, isso não é teu não. Isso é de todos, e quando é de todos, você tem que cuidar, mas tem que devolver. Tem muita mãe, muito pai que, claro, sempre tentando acertar, né?
faz aquela troca. De repente passa por uma situação meio complicada ali, a criança pega o brinquedo de alguém, não quer devolver. Olha, se você devolver em casa, eu te dou aquele pirulito. Essa compensação, isso é interessante ou não? Na hora do desespero, a gente usa isso. Vale tudo. Porque assim, é melhor que pare de fazer aquela birra, aquele show na frente de todo mundo num supermercado, por exemplo, do que a gente fazer essa negociação. Então a gente faz. Mas tem que evitar ao máximo essas negociações, porque a criança começa a usar a negociação. Então ela faz a birra porque sabe que vai ganhar alguma coisa. Então a birra passa a ser um objeto de troca, passa a ser uma arma que ela tem nas mãos. A gente tem que tirar isso da criança. Tem que ensiná-la a ser solidária, a compartilhar, a emprestar, a pedir emprestado e devolver. Então esse tipo de ensinamento tem que ser constante e não pode ser negociado com presentes em casa. A gente está falando aqui, Marcos, de negociar comida, negociar brinquedo, mas chega a hora, em muitas famílias, de negociar a mãe, né? Quando nasce o irmãozinho, aí é um pouquinho mais complicado, né? Qual que é a orientação nesse sentido? Nesses casos, a mãe, o pai, a família precisa entender que vai haver uma regressão do irmão maior. O irmão que já está lá... Não tem jeito, é natural. Não tem jeito, é natural. Vai regredir. Vai voltar, algumas crianças voltam a fazer xixi na cama, voltam a querer mamadeira, o bico de novo. Fazem alguma coisa porque elas percebem que fazendo assim vão ganhar mais atenção. Então há uma regressão natural. A gente tem que fazer tirar o foco e principalmente o bebê não é da mãe. Tem gente que fala assim, olha o bebê da mãe, olha que... Não, o bebê é nosso. Quando é nosso, eu também ajudo, a criancinha também ajuda. Então, ela se sente parte daquela família mesmo. Uma dica, deixa o menininho lá com uma canequinha de água morna para enxaguar o bebê no seu primeiro banho, por exemplo. Não é só a mãe que vai trabalhar ali, dar o primeiro banho e está tudo pronto. Deixa o menininho lá segurando aquela canequinha de água morna, quando a mãe terminou, ele vai lá e joga aquela aguinha morna, e daí a gente diz para todo mundo, para a avó, para a tia, ele ajuda a cuidar do nosso bebê, ele fica todo orgulhoso, está participando. Quando o bebê é de todos e a criança ganha porque foi elogiado de ter participado, foi elogiado por ter ajudado no banho... O processo é menos dolorido. Menos dolorido, ele percebe, opa, eu estou ganhando por causa da presença desse bebê. Agora, se só há a percepção de perda, aí fica a vida muito pesada dentro de casa. Tá certo, então. Obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no Bom Dia Paraná. Um bom dia, Marcos.